Olá, amigas e amigos da filosofia, bem-vindos a mais uma das nossas conversações filosóficas. Hoje eu vou conversar com o professor Pedro Fernandes, que é professor da UFAM, Universidade Federal do Amazonas, de filosofia. Ele tem uma pesquisa sobre o Pedro Abelardo, que é um filósofo medieval. Ele fez essa pesquisa de doutorado na UFSCar, Federal de São Carlos. Foi lá que nós nos conhecemos, inclusive, né? Eu também estava fazendo a minha pesquisa lá. É sempre bom revê-lo, né? Ainda que virtualmente, aqui por esses dispositivos digitais. E obrigado pela presença aqui no canal, Pedro. Vou perguntar sobre o autor que você estuda, que é um autor que ninguém falou sobre ele ainda no canal. No Brasil, na filosofia, a área medieval é menos estudada do que outros períodos da história, né? Então é sempre bom trazer pessoas que estudam esse período, autores desse período, para enriquecer aqui o acervo, né, das conversações. O que te interessou nesse autor e conta aí um pouco quando que ele viveu, quais são as principais obras dele, esse tipo de coisa. Ok, obrigado, Caio, pelo convite. É um prazer, é uma satisfação reencontrá-lo, ainda que remotamente, depois de alguns anos, né, em que nos conhecemos e convivemos um pouco durante o nosso período de doutoramento na Federal de São Carlos. E eu fico muito grato pelo convite e, ao mesmo tempo, espero poder contribuir com a divulgação da pesquisa em filosofia e, nesse caso, de modo mais específico, com a pesquisa em filosofia medieval. Como você muito bem colocou, não é uma das áreas da filosofia que mais se estuda no país, muito embora também é necessário dizer que tem crescido, né, a pesquisa em filosofia medieval, sobretudo no sul e no sudeste do Brasil, né? Nós temos aí várias universidades com professores que se especializaram nessas linhas e que orientam em programas de pós-graduação, em nível de mestrado e de doutorado. É o caso, por exemplo, da própria Federal de São Carlos, que, na verdade, nesse momento, me parece que não há nenhum professor que trabalha diretamente com filosofia medieval. À época, havia o professor Carlos de Oliveira, né, que hoje está na USP. A USP, com certeza, portanto, tem, além do professor Carlos de Oliveira, outros vários professores que pesquisam medieval, a PUC de São Paulo, a PUC do Rio Grande do Sul, enfim, o Sul e o Sudeste são, de fato, as regiões do país que concentram, né, na sua maioria, a pesquisa em filosofia medieval. Sim, mas com relação, então, ao Pedro Abelardo, né, o interesse, na verdade, ocorreu já durante a graduação. Eu fui apresentado, por assim dizer, né, ao filósofo Pedro Abelardo durante a graduação, por meio de um professor que não era exatamente um professor de filosofia medieval, mas que tinha formação, né, também teológica e que conhecia, portanto, um pouco da literatura da filosofia medieval. Aliás, eu diria que ele conhecia bastante até da filosofia medieval e que então me indicou que lesse, né, a História das Minhas Calamidades, que é uma obra do Pedro Abelardo, que ele escreve, né? Na verdade, é uma coletânea, é uma das cartas, né, que compõe uma coletânea de cartas que ele troca com a Heloísa, né? E que, por meio dessa leitura, então, ele disse que eu poderia conhecer um pouco melhor da filosofia medieval no contexto do século XII e, de modo específico, claro, um pouco também da trajetória do Pedro Abelardo. E que, eventualmente, se aquilo me despertasse algum interesse, eu poderia, daí, sob a orientação dele, seguir estudando o período da filosofia medieval e, mais ainda, a filosofia do Pedro Abelardo. Então, o contato se deu nesse contexto, né, da graduação, mas o meu TCC não foi especificamente sobre Pedro Abelardo. Eu fui me dedicar a estudá-lo com um pouco mais de rigor e sistematicidade durante o mestrado. Né? No mestrado, então, que foi realizado na PUC de São Paulo, sob orientação do professor Carlos Arthur. Aí, então, eu me dediquei um pouco mais à leitura dos textos do Pedro Abelardo e, sobretudo, no que se refere à ética em Pedro Abelardo. E essa pesquisa do mestrado, né, que culminou, portanto, com uma dissertação, e depois, então, ela seguiu para o doutorado, em que também segui pesquisando a filosofia do Pedro Abelardo e ampliando um pouco a pesquisa, né, avançando e ampliando alguns elementos da pesquisa. E aí, sim, foi realizada a pesquisa de doutorado
já na Universidade Federal de São Carlos. Com relação ainda ao Pedro Abelardo, né, vale a pena destacar, sobretudo porque, como você bem colocou, né, e de fato ele não é um dos autores mais conhecidos dentro da filosofia medieval. Quando se fala em filosofia medieval, geralmente se tem à mente, né, se vem à mente Tomás de Aquino, né, possivelmente Agostinho, Santo Agostinho ou Agostinho de Hipona, que embora não seja rigorosamente, né, um filósofo medieval, mas está no contexto aí do pensamento cristão, é um dos grandes pensadores cristãos, e que de alguma forma também, portanto, poderia ser entendido como um filósofo medieval. De fato, os dois, né, Tomás e Agostinho, são os mais estudados, os mais lidos, os mais pesquisados nesse cenário da pesquisa em filosofia medieval, no Brasil, sobretudo. Mas o Abelardo, ele vem sido estudado, tem sido lido, estudado, pesquisado nessas últimas 3 décadas, que representa também, essas últimas 3 décadas representam também um período de florescimento, eu diria, da pesquisa em filosofia medieval no Brasil e no exterior, inclusive, né? Isso, portanto, implica, né, que a gente tenha daí mais materiais produzidos acerca da filosofia do Abelardo e de outros autores medievais também, claro, mas transcendendo, portanto, ou indo além daquelas daqueles poucos textos, né, que nós tínhamos até então disponível apenas a coleção Os Pensadores, né? Que lá nós temos uma parte, né, do texto de lógica do Abelardo, de um dos textos de lógica do Abelardo, da Lógica para Principiantes, né? Lá nós temos a tradução de uma parte do texto, se não me falha a memória, está lá somente a introdução, o prefácio, a introdução dessa obra, Lógica para Principiantes. E depois, nessa mesma edição da coleção Os Pensadores, está lá também traduzido a História das Minhas Calamidades. Mas Abelardo é muito mais que isso, né? Abelardo é muito mais que isso porque possui, né, diversas obras lógicas, possui diversas obras teológicas também, obras éticas. Então, além de outras obras, claro, como, por exemplo, alguns hinos que ele compôs, as próprias cartas que ele trocou com Heloísa. Então, é um autor que tem um conjunto de obras, né, considerável, né, e que, infelizmente, no Brasil, durante muito tempo, acabou sendo, ficou restrito, digamos assim, a uma parte dessa obra, História das Minhas Calamidades, e essa sua carta autobiográfica. E também, claro, né, é emblemático quando falamos de Abelardo, né, o relacionamento, o caso que ele teve, né, com Heloísa, que inclusive se tornou objeto de produção cinematográfica, né? Tem filme produzido, né, relatando a relação entre os dois, né, o romance entre os dois, de modo que esses eram os elementos, né, que mais se conheciam do Abelardo, que mais se conhecia acerca do Abelardo. E o meu interesse não foi exatamente sobre a lógica do Abelardo e nem tampouco sobre as questões dele com a Heloísa, né, ou do romance dele com a Heloísa, mas sim a ética do Abelardo, né, desde a época do mestrado. Portanto, o meu objeto foi, né, o meu objeto de pesquisa foi inicialmente, né, a obra intitulada Cito Te Ipsum, ou Conhece-te a Ti Mesmo, de Abelardo. E ainda também conhecida, essa obra do Abelardo ainda também é conhecida pelo título Ética. E depois, no doutorado, então, eu ampliei a pesquisa e, além dessa primeira obra, eu acrescentei uma outra obra ética dele, intitulada Diálogo entre um Filósofo, um Judeu e um Cristão. Então, essas são as 2 principais obras éticas do Abelardo, não são as únicas, mas as 2 principais, porque também nós encontramos discussões éticas em outras obras, né, como, por exemplo, o comentário à Epístola de Paulo aos Romanos, né, também tem questões éticas lá nessa obra, mas, sobretudo, essas 2, portanto, concentram a maior parte da discussão ética em Abelardo. Então, é um pouco essa trajetória, né, e, como eu disse, né, Abelardo foi, sobretudo, conhecido no Brasil, mas fora também, claro, por suas obras lógicas,
Ele é, inclusive, tido, né, como o maior lógico do século XII, a ponto de que é conhecido como peripatético do Palais. Palais é a região onde ele nasceu, né, norte da França, né, nasceu em 1049, aliás, em 1049, 1172. E, portanto, essa sua preocupação, essa sua dedicação, melhor dizendo, com a lógica, rendeu a ele esse reconhecimento, né, de ser o maior lógico do século XII. E ele, de fato, inicia a sua carreira, né, bastante jovem, né, em 1079, portanto, ele nasce, né, e logo depois, ele, na sua juventude, ele vai para Paris, né, o grande centro intelectual e cultural da época, né, para ter aulas, então, com os grandes mestres lógicos da época, sobretudo Guilherme de Champeau e depois Rosselino de Copinière. E nesse contato que ele tem, então, com a lógica por meio desses mestres, né, ele também, por sua vez, se torna um grande mestre lógico, a ponto, inclusive, de suplantar, né, esses mestres com os quais ele teve as primeiras lições, digamos assim, de lógica, e fundou a sua própria escola daí, né? E isso foi motivo de conflito, né, de confrontos entre ele e os seus antigos mestres, que renderam a Abelardo, né, várias perseguições. Isso, inclusive, ele narra na História das Minhas Calamidades, né? De todo modo, então, ele inicia a sua carreira filosófica, intelectual, como sendo um grande lógico, né? E é claro que a lógica permanece, por assim dizer, durante toda a sua carreira, né? Porém, né, gradativamente, ele vai assumindo também interesses, pesquisas em outras áreas, né? Como, por exemplo, na própria teologia, né? E depois, claro, também na ética, e dentro das suas obras teológicas e éticas, há também, claro, discussões de ordem metafísica, não resta dúvida, né? Questões também, ele tem obras também acerca da questão do conhecimento. Então, há uma diversidade de temas, né, de filosóficos que estão no conjunto das suas obras. Sim, então retomando esse percurso, né, que Abelardo faz, né, de lógico, que ele é do início, né, de grande lógico que ele é, e que ele rendeu, portanto, essa alcunha de peripatético do Palais, e que também proporcionou a ele, né, abrir a sua própria escola e atrair diversos jovens, né, para Paris, para se fazerem alunos de Abelardo, né? Disso, então, dessa sua carreira, né, de professor, né, de mestre em lógica, ele começa a trabalhar, então, com essas outras áreas do ponto de vista da pesquisa, né, a pesquisar e a produzir nessas outras áreas. E dessas outras áreas, portanto, como eu disse, né, a ética é aquela que mais me interessou e é a área que foi, de fato, objeto da minha pesquisa. Tá? Então, acho que eu posso mencionar um pouco, né, sobre as obras éticas dele, trazer alguns elementos mais específicos, né, que eu penso que é, de fato, a maior contribuição da minha pesquisa, né. No que se refere à primeira obra que eu havia citado, né, a Cito Te Ipsum, Conhece a Ti Mesmo, né, ou ainda Ética, é uma obra, então, na qual Abelardo vai discutir, né, sobretudo, né, o que é que determina a moralidade do agente, né? O que é que determina a moralidade daquele que age? Qual o elemento que caracteriza, de fato, a moralidade da ação humana? E aí, Abelardo, nessa obra, né, Conhece a Ti Mesmo, ele é bastante, digamos assim, radical, né, no sentido de trazer, né, de forma bastante precisa aquilo que ele entende como sendo o elemento único responsável por determinar a moralidade do agente, né? E ele entende que esse elemento é a intenção. A intenção do agente é o único elemento que permite dizer, portanto, né, se o indivíduo está ou não sendo ético. Né? Eu não usei o termo agindo eticamente, porque justamente para Abelardo, a ação em si mesma, ela é
indiferente. Né? A ação é indiferente, do ponto de vista moral, claro, a ação moral é indiferente. O que caracteriza, de fato, a moralidade do indivíduo é a sua intenção. Nesse sentido, como eu disse, né, Abelardo me parece um tanto quanto radical mesmo, né? Ou até bastante radical, por apresentar um único elemento que possa, na compreensão dele, justificar a totalidade, digamos assim, da complexidade ética, né? Porque, veja, Abelardo, por exemplo, exclui, né, disso que eu estou chamando de uma certa complexidade ética, exclui, por exemplo, o próprio ato. Né? O ato é moralmente indiferente. Exclui também, de certo modo, a própria noção de eleição, né, ou de escolha, né, que são elementos que vão surgir depois, né, no contexto do século XIII, por exemplo, em Tomás de Aquino, né, quando as obras de Aristóteles, nesse caso a Ética Nicômaco, sobretudo, né, quando a obra Ética Nicômaco estará traduzida e disponível, né, para os medievais do século XIII, então certamente a obra do Aristóteles teve essa contribuição, digamos assim, de ampliar e de alterar também o rumo e a compreensão da pesquisa acerca da ética, né, acerca da complexidade ética. Não só, é verdade, né, acho que acerca de vários aspectos da filosofia, né, as obras aristotélicas, elas representaram uma revolução, por assim dizer, né, no pensamento medieval no século XIII, mas no que se refere, sobretudo, à questão ética, certamente a tradução e a disponibilização da Ética Nicômaco para os autores e pensadores do século XIII, teve, dentre outras consequências, né, essa possibilidade de se verificar que a intenção do agente não pode ser o único elemento, né, a justificar toda a complexidade ética. No entanto, Abelardo entende, né, desse modo, que a intenção é o conceito que indica, né, é o determinante ético. Né? Em outras palavras, a intenção é o determinante ético, né? É aquele elemento a partir do qual, então, se pode dizer se alguém é ou não ético. E é claro que Abelardo... Só uma coisa para Sim. perguntar sobre esse assunto específico. Ele, então, não tinha conhecimento do Aristóteles, da Ética Nicômaco? Não, ele tinha conhecimento das obras de lógica de Aristóteles, né? Inclusive ele glosou, né? Comentou algumas dessas obras, né? Bem como glosou ou comentou, né? Obras de Porfírio também, obras lógicas de Porfírio, mas a obra ética do Aristóteles, né? Não só a Ética Nicômaco, mas a Ética Magna também, outras obras de Aristóteles como a Física, a Metafísica, e outros tratados mais, né, esses não estavam disponíveis ainda no contexto do século XII, né, então Abelardo não teve acesso a essas obras de Aristóteles. É possível que ele tenha tido contato, acesso, né, a alguns fragmentos, né, das obras éticas do Aristóteles, eventualmente até da metafísica, por meio daquilo que os especialistas chamam de florilégios, né, que são excertos, né, passagens que são muitas vezes conhecidas de cor, né, de memória, e às vezes citadas no corpo do texto por um autor ou outro, mas cuja autenticidade também é duvidosa, ou às vezes a própria citação carrega também já elementos de um outro autor, né, que está ali presente naquela construção, né? Então, não, é muito diferente, claro, né, de um autor que pega o texto na sua origem, digamos assim, né, de um leitor que pega o texto de um autor na sua origem, né, e faz uso daquele texto na sua origem, né. O florilégio não tem esse caráter, né, já é são excertos de segunda mão, por assim dizer, né, e que por conta disso, né, muitas vezes não são fidedignos, né, não são exatamente tal e qual está lá no autor, né. Mas então, retomando a sua questão, né, Abelardo não teve, de fato, conhecimento, contato com a obra de Aristóteles, com exceção de vários tratados de lógica, né? No que se refere ao restante, não teve conhecimento, sobretudo aí no caso a ética, que é o que estamos de fato discutindo, né? Então,
em virtude disso, né, mas não só, né, mas também em virtude disso, né, porque quando eu digo não só, eu não quero também reduzir, por assim dizer, a compreensão do Abelardo a essa questão da intenção apenas pelo fato de que ele não teve conhecimento da obra Ética de Aristóteles. Eu acho que, além disso, há também elementos na própria concepção lógica do Abelardo que o levam, de alguma forma, a concluir pela intenção como sendo o único elemento determinante da moralidade, né? Porque, por exemplo, do ponto de vista lógico-metafísico, para Abelardo, né, o que nós temos são indivíduos, né? O que nós temos são indivíduos existentes, né? Nós temos não temos o universal, né, senão enquanto apenas como é que nós diríamos, né? Um sermo, né? Senão apenas enquanto um sermo, aí no sentido de um termo usado, né, para expressar, né, uma certa compreensão, mas que não indica uma realidade efetiva, né? Na lógica abelardiana, né, o que nós temos, portanto, são nomes, né, ou sermos, né, nominem ou sermos, que indicam certa compreensão, que implicam, portanto, né, em certa compreensão da realidade, mas não que essa realidade representada, por assim dizer, né, por esse termo universal, não que ela exista de fato, né? Abelardo é um nominalista, né, e não um realismo, né, não um realista, né? Então, e é um nominalista também de uma forma específica, né, digamos assim, né, ao seu modo específico, né, e não um nominalista, por exemplo, ao modo de um Rosselino, né? Ou seja, Abelardo também não comunga daquela ideia de que os termos são sons vazios, né? Que é uma compreensão clássica dentre os nominalistas, né? Pelo menos entre os nominalistas do século XII ali, né? E nesse caso o próprio Rosselino, que foi um dos mestres do Abelardo. Para Abelardo, os nomes eles não são vazios, mas tampouco não implicam uma realidade, os nomes universais, né? Os nomes universais não são vazios, mas tampouco implicam também uma realidade mesma, né? Os nomes universais, eles indicam uma certa compreensão, uma certa realidade, mas essa realidade não é a realidade no sentido empírico, né? Indicam mais uma condição, né? É o termo que Abelardo vai usar, status, né? Os nomes universais indicam uma condição, um estado, né? Status, mas não exatamente uma realidade, né? Bom, mas isso implica essa compreensão lógico-metafísica do Abelardo, né? Portanto, implica de alguma forma, pelo menos parece implicar, né, que do ponto de vista ético, né, o que você tenha, portanto, sejam indivíduos, né, que seguindo uma determinação interior, né, a sua intenção, portanto, né, intencionam, né, procuram agir de acordo com aquilo que concebem interiormente, né? Ainda que muitas vezes aquilo que intencionam não se expressa necessariamente por meio das ações da forma tal e qual foi intencionada, né? E aí Abelardo, claro, no Instituto TY traz uma série de exemplos, né? Alguém que querendo ajudar, por exemplo, uma pessoa em uma situação de necessidade, né, intenciona fazer essa pessoa uma certa doação, em dinheiro, por exemplo, mas a caminho, né, do encontro com essa pessoa necessitada, esse indivíduo ele é furtado, por exemplo, né, e esse furto, né, impede que esse indivíduo, portanto, dê de fato ao necessitado aquela ajuda que intencionava doar, né, ou dar. Então, do ponto de vista moral, né, a não concretização dessa ação de doar, por exemplo, essa ajuda ao necessitado, do ponto de vista moral, em nada diminuiu a intenção e, portanto, em nada comprometeu a moralidade dessa intenção, né? Claro, do ponto de vista da ação, né, o indivíduo, o necessitado, né, o indivíduo que estava esperando por aquela ajuda, ficou sem poder contar com isso, né, o que faz muita diferença
claro, né, sobretudo para o indivíduo necessitado. Mas do ponto de vista moral, né, o que o Abelardo quer dizer é que a intenção é que determina a moralidade. Nesse caso, a intenção era uma boa intenção, né? Era de ajudar aquele indivíduo necessitado, de forma que, portanto, o fato de não ter sido concretizada essa ação, né, ou o fato de que essa intenção não tenha se concretizado numa ação, isso não diminui em nada a moralidade, portanto, do agente, né, daquele que intencionava dar aquela ajuda. Bem como também, Abelardo vai aí trabalhar com outros exemplos na lógica, desculpe, na ética, né, na Instituto Y, vai trabalhar também outros exemplos no sentido de que o indivíduo que tem uma intenção de praticar uma ação delituosa ou, né, em termos religiosos, né, o indivíduo que tem uma intenção de praticar ou de cometer o pecado, já o cometeu, né, na concepção do Abelardo. Mesmo que, do ponto de vista da ação, ele não concretize esse pecado, né, ou esse delito, mesmo que não haja essa concretização, do ponto de vista moral, ele já cometeu esse pecado, ele já está, portanto, passível de ser punido pela lei divina, por exemplo. Tá? E que, nesse caso, para que o indivíduo se restabeleça, digamos assim, diante de Deus e também diante da igreja, mais até diante da igreja do que diante de Deus, e isso eu vou comentar um pouco depois também, porque Abelardo faz uma distinção, né, entre essa esfera, digamos assim, jurídico-moral, né, que é jurídico-moral-social, que é exterior, e essa esfera moral interior, né, que é a única, de fato, que Deus avalia, né? Mas vamos tratar disso um pouquinho adiante, mas nesse momento dizer então que se o indivíduo não cometeu a ação por alguma contingência, mas se ele já intencionava cometê-la e essa ação que ele intencionava cometer é uma ação delituosa, pecaminosa, é portanto um pecado, o pecado, portanto, já está suficientemente caracterizado, já é motivo, portanto, de que esse indivíduo se reconcilie com Deus, né? Claro, por meio da confissão, por meio da penitência, né? Porque já houve, na concepção do Abelardo, o pecado já houve uma vez que já houve a intenção de cometer um ato delituoso, pecaminoso, né? De forma, portanto, que tanto a boa intenção quanto a má intenção, né, tanto a boa intenção quanto o pecado, né, estão na esfera da interioridade, né? Dizem respeito, portanto, a uma determinação interior, né, que é fruto de um julgamento, né, é fruto de um julgamento, isso Abelardo também coloca na ética, e coloca também num outro tratado dele, ao qual eu mencionava, mas não exatamente citando o título, né, o Tratado das Intelecções, em que Abelardo discute, né, as noções de ciência, opinião, crença, ou fé, né, fides, entre outras, né, e dizendo, portanto, a noção também de existimatio, né, ou estimativa, né, que é um elemento da esfera do conhecimento, né, e do julgamento, portanto, um elemento de uma certa gnoseologia abelardiana, digamos assim, né, que está nesse tratado mencionado, né, das intelecções. Então, nesse tratado das intelecções e também na ética, Abelardo tem essa compreensão, né, de que a intenção ela é fruto de um julgamento interior, né, de uma avaliação interior, né? O indivíduo avalia que certas ações são boas ou que certas intenções, mais até do que as ações, né, que certas intenções são boas e, portanto, avaliando dessa forma, intenciona dessa forma, né? Assim como também, claro, ele pode avaliar que certas coisas são más e, no entanto, por uma inclinação, digamos, né, agir também de acordo com isso que ele avalia como sendo algo pecaminoso, algo mal, né? No entanto, cabe aqui uma ressalva de que, para Abelardo, aquele que age por uma pura inclinação
não necessariamente comete um delito moral ou um pecado, né? Porque a inclinação, ela de fato, né, arrasta o indivíduo, né? Mas, ao mesmo tempo, né, cabe ao indivíduo, por meio, portanto, dessa sua capacidade estimativa, né, por meio, portanto, dessa sua capacidade avaliativa, avaliar que aquilo que o arrasta, que é a sua inclinação, que é, portanto, o seu vício, né, que aquilo que o arrasta é ruim ou negativo ou pecaminoso, e, à medida em que avalia isso, impedir, né, ou não permitir que seja arrastado, né? Ou dito ainda de outro modo, né, o vício em si mesmo não é pecado para Abelardo. O vício em si mesmo não é pecado. O vício em si mesmo, ele é motivo de pecado. O pecado está no consentimento ao vício, né? Que, aliás, também é outro termo que Abelardo utiliza bastante, né, na sua obra ética, que é a noção de consensus, né, o consentimento, que é também da esfera, portanto, da interioridade, e que constitui, junto da intenção, como que um par, né, de termos, né, ou de noções que permitem compreender a ética abelardiana, né? Ou seja, além da intenção, nós podemos tomar também o consentimento, inclusive muitas vezes até como sinônimo também de intenção, né? Como sendo, portanto, o elemento que caracteriza a moralidade do indivíduo, né? Ou seja, diante do vício, por exemplo, cabe ao indivíduo consentir ou não. O vício por si mesmo é moralmente indiferente, né? Porque o vício é uma condição, digamos assim, da própria natureza do indivíduo, né? De modo que, naturalmente, portanto, ele é arrastado a ela. Mas cabe a ele, por meio, portanto, da sua capacidade avaliativa, intencionar algo diferente ou algo distinto, né? Ou ainda não consentir nesse vício que o arrasta, tá? Então, com isso também Abelardo estabelece, né, essa distinção entre vício e pecado, que, aliás, é um dos primeiros assuntos, por assim dizer, que ele discute, né, na sua obra ética, e que faz, portanto, já logo no início essa distinção. E depois, na sequência, que ele, de fato, apresenta o consentimento e a intenção como os elementos que definem a moralidade. Bom, mas então, isto posto, também vale retomar um pouco daquilo que eu dizia, né, acerca da distinção que Abelardo faz, né, de uma esfera que nós podemos chamar de moral, jurídica e social, né, portanto, uma esfera exterior relativa às instituições, que tem esse papel religioso e social, né, no contexto Abelardo, esse elemento do papel religioso é muito forte, né, estamos aí, portanto, na Idade Média, no século XII, então ele faz essa distinção dessas instituições, né, nesse caso específico, a instituição eclesiástica, né, que julga moralmente a partir dos elementos exteriores, e o julgamento divino, que é um julgamento que se dá a partir da interioridade do indivíduo, né? Porque somente Deus é que conhece a interioridade do indivíduo, né? Somente Deus perscruta rins e coração. Isso se baseando numa passagem, se não me falha a memória, do profeta Jeremias, né? Somente Deus é que conhece o interior do homem, somente Deus que conhece os rins e o coração, né? E que, portanto, somente Deus é capaz, de fato, de fazer um juízo que seja um juízo justo, né, e um juízo de condenação ou salvação. As instituições, ou a instituição eclesiástica, de forma mais específica, inclusive, ela avalia apenas a ação, mas a ação é avaliada e julgada muitas vezes mais para servir de exemplo para outros do que necessariamente para condenar ou salvar. Abelardo, portanto, faz com essa ruptura, né, digamos assim, né, com essa distinção, né, entre essa esfera moral social, né, da moral social, e essa esfera da moral da interioridade, né, Abelardo faz com essa ruptura, né,
na verdade, ele cria com essa ruptura, né, motivos, né, ou dá razões, né, para ser extremamente questionado, né, pela instituição eclesiástica da época, né, e até mesmo perseguido, né, por conta dessa sua concepção, né, a ponto de que a segunda condenação que ele sofreu, né, em 1140 aproximadamente, né, o sínodo de Soissons, né, em 1140, que tinha Bernardo de Claraval como sendo um dos grandes patrocinadores desse sínodo, essa tese da Abelardo foi extremamente condenada, repudiada, né, como sendo perigosa, né, como sendo algo que devesse, de fato, ser expurgada, né, da concepção religiosa da época, né. Porque com isso Abelardo estaria fazendo, portanto, uma crítica à instituição eclesiástica, né, no sentido de que a instituição eclesiástica, de fato, não tem o poder, né, de salvar e condenar, né, porque ela estaria vinculada, ou estaria, a instituição eclesiástica estaria apenas direcionada, por assim dizer, né, a avaliar a exterioridade, portanto, as ações, e sem ter acesso à interioridade, porque somente Deus é que conhece a interioridade humana, né? E associado a isso, Abelardo também fez uma crítica, né, que na tradição se chama de crítica ao poder das chaves, que é justamente a crítica do poder de ligar e desligar, né, da igreja, né, da instituição eclesiástica e, de forma mais específica, no caso, dos bispos, né? Abelardo entende que aqueles bispos, né, que não estão em comunhão de intenção, né, digamos assim, ou com uma boa intenção, né, não tem essa comunhão de boa intenção com o próprio Evangelho, com o próprio Cristo, portanto, também não estariam em condições de salvar e condenar ninguém, né, porque eles mesmos já estariam desligados, por assim dizer, né? E esse desligados, né, não se refere ao fato de terem ou não sido ordenados, porque até então, né, essa ideia de estar ou não ligado, né, a crítica do poder das chaves, o poder de ligar ou desligar, era o fato de que o bispo era ou não ordenado legitimamente. E quando é que um bispo é ordenado legitimamente? Quando ele é ordenado por um outro bispo que também, por sua vez, legitimamente foi ordenado bispo. Então, a ideia de sucessão, né, é o fato de que um bispo legitimamente ordenado ordena um outro, que por sua vez também está legitimamente ordenado, e ordena outro, e assim subsequentemente, né? Abelardo rompe com isso, né, no sentido de dizer, não é apenas uma questão de estar legitimamente ordenado que um bispo está ou não ligado. Há que se ver a intenção desse bispo, né? Há que se ver, né, se esse bispo também está no exercício, né, do seu episcopado, né, da sua função, né, se ele está ligado de fato na intenção, né, e não apenas do ponto de vista de uma ligação de sucessão, de legitimidade, né. Com isso também, portanto, Abelardo, claro, cria problemas, né, para si, né, porque faz uma crítica também à concepção religiosa da época, e, no entanto, claro, é importante dizer também que a crítica dele se dirige, sobretudo, né, ao clero simoníaco, né, aquele clero que pretende, né, não só pretende, mas que pratica, de fato, né, a venda das indulgências, que pratica, portanto, né, tudo aquilo que a tradição, né, a história medieval, né, apresenta como sendo próprio desse clero simoníaco, né, venda das indulgências, é o elemento mais evidente, né, mas outros elementos também surgem, né, como, por exemplo, estabelecimento de penitências, às vezes, mais, entre aspas, pesadas, né, ou excessivas, né, porque uma penitência excessiva ou mais pesada, imposta a um fiel detentor de certos bens, poderá fazer com que esse fiel seja, por exemplo, obrigado a comutar essa penitência por um valor financeiro, e esse valor vai para, né, parte dele, pelo menos, né, vai para o seu confessor, né, para aquele com quem ele se confessa. Então, quanto maior a pena eu imponho a um fiel, de modo que ele não tenha condições de cumprir essa pena, essa penitência, né, do ponto de vista da prática de uma caridade, por exemplo, do ponto de vista da recitação de orações, de inúmeras orações, né,
Então, já que ele não tem condições ou ele não está disponível, disposto a fazer essa penitência dessa forma, então ele comuta essa penitência por um valor financeiro, por uma remuneração, né? Aí, por meio dessa remuneração mais pesada, imposta, é claro que o confessor terá, né, como retribuição um valor mais alto, né, por aquela confissão que ele aplique, por aquela confissão que ele realize, por aquela penitência que ele aplica, né? Então, é uma noção remuneratória, digamos assim, né, da penitência, né? Eu troco, né, eu comuto a penitência por um valor, né, por uma remuneração, de forma que a maior parte dessa remuneração fica com o próprio confessor. Essa era uma outra prática também do clero simoníaco, né? E isso é contra isso, na verdade, que Abelardo está de fato se colocando, né? Denunciando de certo modo, né? Contra esses que praticam esse tipo de ação, né? Que tem essa postura, são contra esses que Abelardo está se posicionando. Mas é claro que isso implicou também para Abelardo, né, numa série de problemas, né? Então, com relação à ética ou Cito Te Ipso, né, conhece ti mesmo, só acrescentar mais um elemento, né, que embora o título ou subtítulo, né, depende do manuscrito, né, em alguns manuscritos aparece, desculpe, ética ou Cito Te Ipso, e outros manuscritos aparece somente Cito Te Ipso. Desculpa. O fato é que o termo, né, conhece a ti mesmo, Cito Te Ipsum, que é, né, conhecidamente advindo, né, veio, né, da filosofia antiga por meio do Sócrates, né, inscrição do portal do Oráculo de Delfos, né, conhece a ti mesmo, né. Abelardo não trata, né, na obra, né, essa possibilidade que ele tenha tomado emprestado de Sócrates, né, ou do Oráculo de Delfos, né, que é de onde de fato o termo, né, a expressão foi trazida, né, e fica assim um tanto quanto em aberto, né, por que Abelardo teria utilizado esse Cito Te Ipsum, esse conhece a ti mesmo, né. Claro, alguns estudiosos vão dizer, porque o elemento da moralidade está na interioridade, né? Exclusivamente na interioridade, então, é claro, é necessário conhecer a si mesmo para poder conhecer as próprias intenções, ou ainda conhecer as próprias intenções é conhecer a si mesmo. Não resta dúvida que tem sim essa coerência, né? Mas de todo modo não está assim claro no texto, né? Não está evidenciado no texto a razão pela qual Abelardo teria utilizado essa expressão como título ou subtítulo da sua obra, né? Bom, com relação a outra obra ética do Abelardo, que também trabalhei, pesquisei, sobretudo daí no doutorado, o diálogo entre um filósofo, um judeu e um cristão, é uma obra que eu diria, embora eu seja suspeito para falar, mas eu diria que é bastante interessante, né? Sobre vários aspectos, né? O primeiro deles, talvez, por ser uma obra que traga, né, esse diálogo, né, entre indivíduos, né, de tradições culturais e religiosas distintas, né? Muito embora é importante dizer que Abelardo, ao escrever o Diálogos, né, ele não está relatando um fato, né, que ocorreu e que ele presenciou, né, ele está o texto resulta de uma criação dele, né, de uma imaginação, né, ele imagina, na verdade ele diz, né, que sonhou, né, com que sonhou com uma situação em que esses três indivíduos, né, se colocam a discutir entre si, né? O filósofo, no texto, né, ele diz que tem descendência ismaelita, né, portanto, ele pode ser pensado aí como um muçulmano, né, mas não praticante do islamismo, né? Tanto é que ele se coloca como o defensor da razão natural. O filósofo, no texto de Diálogos, coloca como um defensor da razão natural, e que, portanto, para ele, a razão natural é suficiente para alcançar a felicidade eterna, né? Para alcançar o supremo bem, a suprema felicidade. O judeu, por sua vez, claro, né, é alguém que traz consigo toda a tradição judaica, né, e, portanto, é o representante de
uma tradição, de uma religião monoteísta, né? E o cristão também, por sua vez, né, traz consigo toda a tradição e toda a cultura cristã, né, todos os fundamentos cristãos no seu discurso. Nesse diálogo, o filósofo, no primeiro momento, dialoga com o judeu e, no segundo momento, dialoga com o cristão. Não há no texto diálogo entre o judeu e o cristão, né? Não sei exatamente por quê, mas Abelardo opta por fazer, né, um filósofo dialogando no primeiro momento com o judeu e depois com o cristão, mas ele mesmo não coloca o judeu e o cristão para dialogar entre si. Em parte porque o filósofo se coloca ali como uma espécie de um juiz desse diálogo, um intermediador desse diálogo, né? Aquele que estaria ali, primeiro, discutindo com o judeu para verificar até que ponto a lei judaica, a cultura judaica ou a teologia judaica também são capazes de oferecer ao ser humano, né, condições ou os meios para se alcançar a felicidade. E nesse diálogo, Abelardo acaba, por meio do filósofo, né, do texto, acaba reproduzindo em boa medida aqueles preconceitos que são muito comuns da parte dos cristãos, sobretudo para com os judeus. Por exemplo, preconceitos de que os judeus são muito presos, né, às leis, né, presos ou restritos, por assim dizer, a apenas o cumprimento de práticas ritualísticas, né, e que, portanto, não são capazes de ir além a mera prática ritualística e que faltaria, portanto, aos judeus, né, essa dimensão mais ampla, digamos assim, mais profunda também, o que não deixa de ser um preconceito, né, que é reproduzido, já era reproduzido à época de Abelardo e até antes dele, claro, e até hoje, infelizmente, também há essa concepção, né, preconceituosa, claro, mas de que os judeus acabam se limitando às práticas ritualísticas. E no diálogo que ele faz com o cristão, que também ele se coloca daí como uma espécie de um juiz, né, que vai avaliar também até que ponto o cristianismo oferece, né, meios ou condições para que se alcance a felicidade, né, para que se alcance o bem supremo. No diálogo com o cristão, o filósofo do texto se mostra já bastante, como é que eu diria, bastante simpático, eu diria, né? O mais próximo, mais de acordo com as concepções cristãs, né? E ali me parece, né, no diálogo do filósofo com o cristão, ali me parece que Abelardo está mostrando algo que ele tem como um pressuposto básico, de que é possível fé e razão, de que é possível a conciliação, né, entre fé e razão, de que é possível a conciliação entre filosofia e teologia, né? Se não qualquer teologia, por exemplo, não com relação à teologia judaica, né? Porque a postura dele com o judeu no diálogo é bastante dura, até áspera às vezes, e preconceituosa também. Já com relação à teologia cristã, ele parece defender, né? Parece não, é uma defesa mesmo ali, né? Dessa conciliação, né? Da razão, que é a defesa, né? É o pressuposto do filósofo, né? E a teologia cristã enquanto figurada, representada ali pelo próprio cristão, o personagem desse diálogo. No fundo, os três personagens, né, são o próprio Abelardo, né? Tanto o filósofo, que se coloca como juiz, né, do diálogo, quanto o próprio judeu e o próprio cristão também, né? No fundo, os três ali são o próprio Abelardo, que ora se coloca como um ou outro personagem, né? Mas, além dessas questões, acho que vale a pena pensar também que o texto oferece, claro, dentro das condições que lhe são próprias, né? Século XII, Idade Média, né? Mas o texto oferece também alguns elementos, né, que nós poderíamos dizer assim, olha, parece que Abelardo aqui está se não inovando, até porque há outros textos, né, que colocam também filósofo e judeu para dialogar, ou melhor, judeu e cristão para dialogar. Há outros textos, Gilberto de Crispim, se não me falha a memória, também tem um texto no mesmo século XII, em que ele coloca um judeu e um cristão para dialogarem, né? Então, o do Abelardo não é o único, né, naquele contexto, mas apesar disso, me parece que Abelardo estaria ali, de alguma forma, apontando alguns elementos para uma possível tolerância religiosa, para um possível diálogo entre as tradições,
Tá? Claro, não quero romantizar com isso, né, porque, como eu disse, Abelardo é bastante duro com o judeu no diálogo, ou o filósofo, né, personagem do diálogo, tem uma postura bastante dura para com o personagem judeu do diálogo, mas, apesar disso, né, Abelardo não assume uma postura de pura e simplesmente condenação, né, do judaísmo no diálogo, né? E também o fato de que o próprio filósofo, né, se coloca no início do diálogo como um descendente de Ismael, como eu mencionava há pouco, né? Ou seja, portanto, alguém que teria sido, pelo menos hipoteticamente, né, criado num contexto muçulmano e talvez até eventualmente islâmico, embora ele mesmo não manifeste, né, a professar a fé islâmica. Pelo contrário, ele diz que somente a razão, né, é o elemento no qual ele se baseia, no qual ele se fundamenta, né? Bom, ainda com relação a esse diálogo entre o filósofo judeu e o cristão, portanto, ainda em relação a essa obra, na segunda parte, e mais ainda no final do diálogo com o cristão, que coincide, por sinal, daí com o final da obra, Abelardo retoma a questão da intencionalidade, né? Por meio do cristão, né, Abelardo retoma essa questão da intenção, melhor dizendo, que é o tema central, digamos assim, né, da obra ética, ou Instituto Y, e isso reaparece, portanto, na obra Diálogo. Quando digo reaparece, eu também estou pensando do ponto de vista cronológico. Muito embora a datação das obras do Abelardo elas sejam passíveis de contestação, por uma série de razões, né? Dentre elas o fato de que o próprio Abelardo não datou as suas obras, né, quando as escreveu, o fato de que muitas vezes ele retoma a obra, né, e procura ampliá-la ou procura corrigir em alguns aspectos, então é possível eventualmente que a gente tenha mais de uma versão até de uma das suas obras éticas. Então tudo isso são elementos que dificultam determinar uma cronologia das obras do Abelardo, né? Apesar disso, os especialistas, né, eles têm condições de estabelecer ali alguns critérios pelos quais se pode dizer que a obra ética, ou Instituto Y, teria sido escrito aproximadamente entre 1132 e 1136, ao passo que o Diálogos teria sido escrito entre 1136, 37 e 1140. Então, portanto, nesse caso, né, o diálogo seria posterior à obra ética. E, de fato, o tema da intenção aparece, né, na obra ética e aparece, como eu dizia, na obra Diálogos, né? E no Diálogos, o tema da intenção aparece daí vinculado a uma questão nuclear do cristianismo, né, que é a questão da própria caridade, do próprio amor, né? Para Abelardo, ou melhor, para o cristão no diálogo, né, a obra do Abelardo, né? A intenção não é outra coisa, a boa intenção, melhor dizendo, não é outra coisa que não a própria caridade, né? Que não o próprio amor. E com isso, portanto, parece-me também que Abelardo estaria indicando que o ápice, por assim dizer, né, da vida ética não só é o amor, é a caridade, isso é mesmo toda a concepção cristã, né? E Abelardo acho que comunga de fato disso, né? Mas dizendo também que a ética está diretamente vinculada a uma questão teológica, né? A uma leitura teológica, né? Da realidade, digamos assim, né? Ou seja, não é, portanto, uma ética pensada apenas do ponto de vista da imanência, né? Mas é uma ética pensada também do ponto de vista mas na relação com a transcendência, né? Ao dizer isso, né, vale a pena destacar que na contemporaneidade, né, no nosso mundo contemporâneo, há muitos autores que defendem que não é porque perdemos ou abdicamos ou deixamos uma transcendência que nós precisamos deixar a ética, né? Ou seja, é possível ser ética mesmo sendo ateu, por exemplo, né? É possível ter uma postura ética sem necessariamente precisar recorrer a uma concepção de uma deidade, uma divindade ou coisa do gênero, né?
No caso Abelardo, né, o que já é de se esperar também, claro, né, por conta do contexto, por conta da formação do próprio Abelardo, né, o que nós temos é que a ética implicaria também, claro, uma questão teológica, uma questão, portanto, da transcendência, né, um ser transcendente que permite que faz de alguma forma, né, que conduz de alguma forma a uma vivência ética. Não porque, né, Abelardo estaria pensando pura e simplesmente que o indivíduo precisa agir, né, somente cumprindo as regras divinas e seria, portanto, um mero cumpridor, né, dos mandamentos ou das regras divinas. Não, não somente por isso, né, mas porque a própria dimensão da caridade remete inevitavelmente a uma interioridade, né, e é nessa interioridade que está, portanto, a boa intenção, tá? E é ela mesma a boa intenção, tá? Então, não é pura e simplesmente por uma questão de cumprimento de regras, né? Abelardo não está reduzindo a ética pensada nessa perspectiva, né, de vinculação com uma teologia, pensada nessa perspectiva de que a boa intenção é também a caridade, ou a caridade é sinônimo de boa intenção, né? Pensada nessa perspectiva, Abelardo não estaria reduzindo a ética ao cumprimento de normas, né? Pelo contrário, né? À medida em que, para Abelardo, a ética está na intenção e não na ação, então, o cumprimento das regras não tem, de fato, um grande peso, né? O que tem o maior peso é aquilo que sai, digamos assim, da interioridade, né? Daquilo que parte do interior para o exterior, né? E não o contrário, né? E não que parte do exterior para o interior, né? Não sei se esse percurso, se esses comentários ajudam a compreender um pouco. Muito bom, Pedro. Gostei muito da exposição aí. Acho que você conseguiu falar dos principais temas da obra dele e depois situou mais dentro do que você pesquisa, né? Achei muito interessante. Uma única pergunta que eu te faria, assim, olhando de fora, para quem não é estudioso desse período, né? A gente ouve falar que não tem a noção do sujeito na Idade Média, mas que tem a noção da interioridade, né? Como que você vê isso? E ouvindo você falar, eu pensei bastante nisso, na questão da ética. Não é exatamente o sujeito como suporte de tudo, porque tem o Deus, né? Mas existe uma dimensão interior que é sobre essa dimensão que a ética deveria recair, ou seja, pensar essa dimensão interior, né? A intenção dentro de uma dimensão interior e não meramente um conjunto de regras, né? Como uma moral que alguns outros autores vão pensar. Estou pensando especificamente no Kant, né? Que tenta dar uma fundamentação para a moral, né? Eu acho que o Abelardo vai num outro sentido, um sentido de ética, não como um sistema de regras, mas deve-se ver a intenção. Então, caso a caso, né, o que cada um, na sua interioridade, quis, né, com as suas ações. Queria te ouvir um pouquinho sobre isso. Esse é um tema extremamente interessante e atualíssimo, inclusive na esfera da pesquisa em filosofia medieval. O professor franco-suíço, Alain de Liberat, ele escreveu uma série de, acho que 4 volumes, se não me falha a memória, né, acerca da arqueologia do sujeito, né, e eu até tenho 2 ou 3 volumes aqui, mas enfim, o Alain de Liberat faz eu confesso que eu não li todos os volumes, eu li o 1 e o 2, né? O 1, sobretudo, ele trata dessa noção de subjectum, substrato, né? O sujeito, né? Tomando ali dos antigos e, sobretudo, em Aristóteles, né? Ele vai estabelecer isso ali em Aristóteles. O 2, ele já avança, digamos assim, para também a discussão dessa noção na Idade Média, né? E, de fato, se pensarmos o sujeito, né, na perspectiva, por exemplo, da modernidade, como sendo aquele que se funda a si mesmo, né,
no caso do Descartes, por exemplo, né, da noção do cogito, né, de que é uma fundamentação do sujeito pela sua própria dimensão epistemológico-gnoseológica, né, não, isso não está, de fato, não é elemento, né, constitutivo da filosofia medieval como um todo e, consequentemente, não é também um elemento ou um pressuposto, né, da filosofia do Pedro Abelardo, né? Então, se pensarmos a noção de sujeito nesse sentido da modernidade, de fato, não dá para trazer isso para Abelardo, porque não está no horizonte ali do Pedro Abelardo, né? Apesar disso, né, é possível, talvez, uma outra concepção de sujeito como um substrato mesmo daí, né, como um supósito, né, no sentido de que você tem ali uma realidade, né, constitutiva, né, do próprio ser humano, né, uma realidade constitutiva do próprio ser humano, que no caso do Abelardo, me parece que se configura de forma mais apropriada por meio da noção de uma consciência, né? Embora o termo consciência também seja utilizado por Abelardo na obra Ética, me parece que somente 2 vezes, e na obra Diálogos, acho que nenhuma vez, né, salvo engano, no Diálogo não aparece nenhuma vez, e na obra Ética, salvo engano, me parece, aparecem 2 vezes, né, o termo consciência, embora, portanto, não seja um termo recorrentemente utilizado por Abelardo, mas me parece que é disso que Abelardo está falando, né? Que a moral para Abelardo se dá na esfera da consciência, da interioridade. O termo interioridade também aparece, e aparece até com mais recorrentemente, né, em maior número de vezes, o termo interioridade no Diálogos e, sobretudo, na Ética, o Cito T.Y., né, o termo aparece. E me parece que é justamente isso, né? Quando Abelardo está falando de interioridade, ele está falando de consciência também. Ou quando está falando de consciência, está falando de interioridade. Ou seja, essa dimensão, né, interior, né, claro, pela qual o indivíduo é capaz de avaliar, né, de julgar, de estimar, né, de proferir também opiniões, né, onde também se configura, portanto, a capacidade da opinião, né, opinativa, onde também o indivíduo, claro, é capaz de estabelecer, né, a sua fé, né, ou emitir a sua fides, né, proferir a sua fé, proferir a sua fides, né, e é onde também o indivíduo é capaz de produzir ciência, né, nessa sua interioridade, nessa sua consciência, que são, né, como eu disse, os elementos que Abelardo vai trabalhar lá no Tratado das Intelecções, né, opínio, fides, a própria noção de intelectos, opínio, fides, intelecto, existimatio e ciência, né? São esses cinco termos, ele trabalha lá nesse Tratado das Intelecções, né? Então, a consciência ou a interioridade, me parece que são esse substrato, por assim dizer, né, que permite falar de um sujeito, né, não nos moldes que nós falaríamos na Idade Moderna, né, mas que permite falar de um certo sujeito, de uma certa consciência, de uma certa interioridade, a partir do qual, né, é possível emitir, né, o seu juízo, a sua estimativa, é possível emitir a sua opinião, é possível proferir a sua fé, é possível fazer ciência, né? Mas, sem sombra de dúvida, que esse substrato, né, essa consciência ou essa interioridade, ela não é autofundante, né? Ou seja, ela não é fundada por um cogito que seja capaz de se pensar a si mesmo enquanto constitutivo de si, né? Não tem fundamento em si mesmo, né? Certamente que o fundamento aí depende, né, do elemento teológico, né, do elemento religioso, né? Portanto, é possível que Abelardo concordasse nesse sentido também com concordasse também nesse sentido com Agostinho, né, de que no interior do próprio homem está, né, no mais íntimo do homem está o ser divino, Deus, né? Abelardo é leitor de Agostinho, não resta dúvida, inclusive na própria Ética cita Agostinho, no Diálogos também,
né, e muitas outras obras, né, é uma das referências principais, Agostinho, de Abelardo, desculpe, o Agostinho é uma das referências principais de Abelardo, e, portanto, é possível que nesse elemento aí, da noção de sujeito, é possível que Abelardo também dissesse, assim como Agostinho, né, que no íntimo do ser humano, né, na sua mais profunda interioridade, se encontra Deus, né, como fundamento mesmo dessa consciência, dessa interioridade, dessa intimidade, né? E não o próprio sujeito, como diria Descartes, por exemplo, ou a modernidade de uma forma mais ampla, né? Me parece que essa é a maior distância, né, ou a diferença em termos de pensarmos no sujeito. E talvez até fosse melhor, portanto, evitar o próprio termo, né, sujeito, quando pensamos em Idade Média, né, porque, de fato, ele se configurou de uma certa forma na modernidade, né, e vem até hoje para nós, né, muito determinado por essa noção moderna, né? E aí, talvez, na Idade Média, pudéssemos falar de consciência, no caso de Abelardo, de interioridade, no caso de Abelardo, de Agostinho, né? De intimidade, né? No sentido da interioridade também, acho que seria sinônimo aí, não faria muita diferença, né? A intimidade do humano ou a interioridade do humano, acho que não faz muita diferença, acho que são sinônimos. Consciência já implicaria alguns outros elementos a mais, me parece. Mas é isso, e também acho que no caso do Abelardo, né, por conta inclusive da sua marcada concepção lógica, né, uma concepção nominalista, né, o Gilson vai dizer que, na verdade, o Abelardo não é bem um nominalista, ele é mais um cerimonialista, né, ou ainda um cerimonialista, esse é o termo que o Gilson usa, né, por conta do termo sermo, né. O fato é que, por conta dessa forte marca lógica do Abelardo, né, pudéssemos também dizer, então, em indivíduo, né, e não em sujeito, né, mas pudéssemos usar, talvez, melhor a expressão indivíduo, não que sejam sinônimos, não se trata disso, né, mas aqui em Abelardo, de fato, falar de sujeito, assim como praticamente toda a Idade Média, né, falar em sujeito pode soar um tanto quanto anacrônico, né, pode parecer um tanto quanto anacrônico, né. Mas é isso, o Alain de Berrat tem pesquisado muito sobre isso e, como eu disse, já produziu 3 ou 4 volumes, né, dessa arqueologia do sujeito, né. Na verdade, o primeiro volume tem esse título, os outros 2, 3 têm outros títulos, mas no fundo são uma sequência desse trabalho que ele está desenvolvendo, né. Muito bom, Pedro. Só tenho a agradecer aí pela sua entrevista. Se quiser dizer alguma última coisa para encerrar, fica à vontade. E gostei muito, espero que quem vai nos assistir aqui também goste. E já peço aí para quem quiser depois escrever alguma coisa, comentar, enfim. E fica à vontade aí para dizer últimas palavras aí nessa conversa. Bom, eu só tenho a agradecer a você pela oportunidade, dizer que eu espero que tenha contribuído minimamente para divulgar um pouco mais a pesquisa em filosofia medieval, divulgar um pouco também o pensamento do Abelardo e, de forma mais específica ainda, as questões éticas, né, ou ainda a discussão ética em Pedro Abelardo. Espero que os ouvintes, né, ou aqueles que vão nos ouvir e assistir, né, que eles possam, de alguma forma, se sentir estimulados e buscar, né, essas obras citadas, a Ética, o Cito TY e o Diálogo entre o Filósofo Judeu e o Cristão. Ler um pouco isso, que vale a pena, eu recomendo, acho que vão gostar e vão encontrar nessas obras do Abelardo elementos aí bastante interessantes para uma discussão filosófica. É isso, muito obrigado. Eu que agradeço aí, Pedro, também quem assistiu, vai nos assistir aqui. Fiquem ligados nas próximas conversações filosóficas.